Glória a Deus, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, amém? Num dia como esse. Eu estou muito contente com tudo que Deus tem feito em nosso meio, com a salvação que Deus tem operado em nosso meio. Talvez você, como pai, veio aqui hoje, viu seu filho ser alcançado pela palavra de Deus e tomar uma decisão tão importante como essa. Hoje nós ainda estamos em uma série de mensagens que tem por título Papéis. A série ainda não acabou, está que nem aquela série do Netflix, sabe, quando você acha que acaba, ela tem ainda a segunda temporada, a terceira temporada, está quase assim a nossa série Papéis, e hoje nós vamos falar sobre o papel dos relacionamentos. Quem é que veio hoje junto com a família, assim? Quem tem mais do que uma pessoa da família, levante a mão, assim. Que coisa boa, poder servir a Deus em família. Estou feliz também com parte da minha família aqui, sejam muito bem-vindos, vocês são uma bênção. Queridos, o Evangelho, ele é sobre relacionamento. O cristianismo fala de relacionamento. É Deus enviando o teu filho para restaurar o relacionamento entre o homem e Deus. O homem falhou, foi o homem quem pecou, e Deus se faz homem para reatar, para corrigir, para se reconciliar com o homem, e nos entregou uma mensagem da reconciliação. Então todo o Evangelho é sobre relacionamento. Pastor Eibe tem uma frase que diz que se tirar o relacionamento do cristianismo, fica só uma religião oca e vazia. Na verdade, muito do que eu vou hoje compartilhar com vocês é algo que eu aprendi com o pastor Eibe. Talvez se você já ouviu ele falar sobre isso, provavelmente ele falou melhor, mas eu vou tentar aqui falar algo parecido. Amém, queridos? Nós vemos a palavra de Deus em Provérbios 27:17, dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Salomão está dizendo que os relacionamentos têm poder para trazer utilidade. Você já tentou cortar tomate com faca cega, irmão? Tomate é tão molinho, mas você pega uma faca cega assim, ela afunda o tomate, mas não corta. Mas depois que ela entra em contato com um amolador, um material parecido com o seu próprio material, aquilo que era inútil, depois de alguns minutos se torna útil. Salomão está dizendo que os relacionamentos têm poder para trazer utilidade a nós. Por isso que o mesmo Salomão vai dizer que se isolar é insurgir contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, não é da vida cristã o isolamento. Nós precisamos nos relacionar. Gordon Lintz, ele dá uma frase, ele fala sobre liderança, ele diz que ao menos que uma pessoa saiba se relacionar com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando os seus dons ou habilidades. Se você não sabe se relacionar, provavelmente você não está vivendo 100% do que Deus planejou para você. Seja nos seus negócios, seja na tua vida familiar, seja nos teus relacionamentos. Se você não aprender a se relacionar, se você não aprender a interpretar o outro, se você não aprender a ser interpretado, você nunca viverá aquilo que Deus planejou para você em sua plenitude. Então hoje nós queremos falar de 3 princípios bíblicos para que você aprenda a desenvolver bons relacionamentos. O primeiro princípio é o princípio da resposta branda. Olha o que está escrito em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós temos a tendência da reciprocidade. Se a pessoa nos ofende, nós temos a tendência de devolver a ofensa. Se a pessoa fala conosco de maneira bruta, nós temos a tendência de responder de forma bruta. Isso porque normalmente não temos controle sobre a nossa reação. Agora o que Salomão está dizendo é que existe sabedoria em controlar a nossa reação. Jesus vai dizer em Mateus 15 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai de sua boca. O que Jesus está dizendo? Jesus está sendo confrontado pelos fariseus, pelos religiosos da época, que viram os discípulos de Jesus comer sem lavar as mãos. Eles não estavam preocupados com higiene. Eles não estavam preocupados com bons modos. Eles tinham a crença de que a comida tinha poder para contaminar o interior do homem. Então Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra depois é jogado fora.
O que contamina o homem é o que sai da boca. O que Jesus estava dizendo que não é o que vem até nós que tem poder de nos atingir, é como aquilo é processado dentro do nosso coração e é devolvido para fora, que mostra a contaminação do nosso coração. O que Jesus estava dizendo não é o que fazem conosco que nos contamina, não é o que dão a nós que nos contamina, mas é o que nós fazemos com o que nos dão, é o que nós fazemos com o que nós ouvimos. Não há sabedoria em reagir sem o autocontrole. Não há sabedoria em reagir sem domínio próprio. Muitas pessoas dizem assim: pastor, é que eu sou muito sincero, então eu falo tudo o que eu penso. Sabe o que é, pastor? É porque assim, eu falo a verdade. Eu falo tudo o que eu penso. E a pessoa pensa que ela está falando uma coisa muito bonita, e ela está exaltando um pecado, ela está exaltando uma tolice. Deixa eu dizer algo para você: você é servo do que você fala, e você só é senhor do que você cala. Ou seja, nós temos que ter sabedoria de nos calar e controlar a nossa reação. E Salomão está dizendo que a palavra branda, a resposta branda, tem o poder de acabar com contendas. Quantos relacionamentos acabam, quantos casamentos acabam, quantas amizades boas acabam, simplesmente porque você não conseguiu gerenciar a resposta. Pastor, mas a culpa foi da pessoa que disse a mim. Ok, eu já tenho dito isso aqui tantas vezes: 2 erros não fazem um acerto, um erro não justifica o outro. O que Salomão está dizendo é que existe um princípio poderoso em gerenciar a minha resposta. Olha aqui, vou mostrar para você 2 histórias bíblicas onde o princípio da resposta branda fez toda a diferença. Juízes capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra o Midian? E o criticaram duramente, preste atenção nisso, e o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zebe, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se comparam com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Preste atenção, Gideão, ele é um homem simples. Ele está malhando trigo em um lagar. Lagar era um lugar de pisotear uvas para fazer o vinho. O melhor lugar para se malhar o trigo é a eira, porque na eira o vento leva a palha, o grão fica. Mas os midianitas, eles estavam de olho na colheita dos israelitas, porque quando eles colhiam, os midianitas vinham e roubavam a colheita. Então Gideão é um sobrevivente, ele não era um governante, ele não era alguém importante, ele era alguém que estava sobrevivendo, tentando fazer algo para trazer alimento para a tua família. De repente o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz que usaria a vida dele para libertar uma nação inteira. Ao longo da história percebemos que Gideão era um líder inseguro, mas ele levanta a voz e convoca o povo para a guerra, para se libertar de Midian, e de repente se levantam 30 mil homens. Deus vai filtrando, porque ele queria dar a vitória pelo poder dele, e não pelo poder do exército. E no final Gideão vai para a batalha com 300 homens. Deus opera um milagre, eles ficam confusos e começam a matar uns aos outros, os midianitas. E aqueles que não morrem começam a fugir, e no meio do caminho, o resto de Israel começa a entrar na batalha, e um desses povos que entram é a tribo de Efraim. Mas terminando a peleja, os efraimitas vêm para disputar com Gideão e dizendo: por que você não chamou a gente para ir para a guerra? Irmãos, ele convocou todo mundo, e os efraimitas não apareceram quando ele convocou. Mas agora, depois da vitória, eles querem arrumar confusão com Gideão. E Gideão, ele diz assim, olha a forma, eu vou parafrasear: vocês são tão melhores do que eu. Olha, o resto da colheita de vocês é melhor do que a nossa colheita inteira. Eu não fiz nada, vocês que fizeram tudo. Vocês mataram os líderes, vocês são demais. Olha a resposta de Gideão. De repente aquela briga foi acalmando. Os efraimitas falaram: não, está tudo bem, acabou, não tem briga mais nenhuma. E acabou a peleja. Gideão foi um líder que conseguiu governar a nação como juiz por 40 anos. Mas agora eu quero ler uma outra história para você,
que tem os mesmos personagens, mas se passou anos depois. Agora Juízes capítulo 12, do verso 1 ao verso 6. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Olha de quem nós estamos falando de novo. Do mesmo povo, os efraimitas. Pensa num povo encrenqueiro, irmãos. Dirigiram-se a Zafão e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? De novo a mesma história, mas agora eles encontraram outro líder. E olha como foi totalmente diferente. E eles falaram para esse líder: vamos queimar a sua casa com você junto. Jefté respondeu: eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu tenha chamado, vocês não vieram me livrar das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté então reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram a passagem do Jordão, que conduzia a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, diziam: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. 42.000 efraimitas caíram mortos naquela ocasião. Tem aqui uma curiosidade, que havia uma diferença de pronúncia dentro da mesma nação. Um não conseguia falar Shibolete, só falava Sibolete, e assim era reconhecido como efraimita. Isso é só curiosidade. Mas o que é foco no texto é que morreram 42.000 irmãos. Porque os gileaditas e os efraimitas, eles eram irmãos. Mas porque tinha um líder que não sabia acalmar as coisas. Houve muitas famílias chorando naquele dia. Quantas famílias acabam? Quantos relacionamentos acabam? Porque um dos dois não estão dispostos a baixar a guarda. Quantos trabalhos você perdeu? Quantas oportunidades você perdeu na sua vida? Porque você simplesmente não soube administrar a sua reação. Quantos problemas familiares? Quantos relacionamentos com irmãos? Quantos relacionamentos paternos foram destruídos, feridos e afetados? Porque você simplesmente não soube se calar na hora certa. Porque você simplesmente não soube devolver uma resposta branda. Porque simplesmente você não se calou e deixou para responder depois. Então, se você quer desenvolver bons relacionamentos, o primeiro princípio que nós queremos compartilhar essa noite é o princípio da resposta branda. Aprenda a administrar a resposta. Amém? O segundo princípio é o princípio da humildade. Se você quer ter bons relacionamentos, você vai ter que aprender a desenvolver humildade. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Preste atenção, ele está dizendo que nós devemos colocar a nossa esperança completamente na graça. O que isso quer dizer? Que você não deve pôr a esperança no teu dinheiro, você não deve pôr a esperança na sua posição social, você não deve pôr esperança nos teus talentos, você deve pôr a esperança completamente na graça. Isso é humildade, é quando você reconhece que tudo que você tem é insuficiente, que tudo que você tem carece da graça de Deus. E ele está dizendo que essa graça será revelada quando você conhecer a Jesus. E para conhecermos Jesus intimamente, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Ele. E a primeira pergunta é: como nós fazemos para desenvolver relacionamento com Jesus? Olha o que Tiago diz no capítulo 4, verso 8. Tiago 4, 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ele está dizendo que se nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproximará de nós. Ou seja, nós temos como determinar o nível da relação.
Esses dias eu estava vendo alguém perguntar para um líder. Ele estava falando a respeito do seu líder na igreja, dizendo, meu líder, ele não costuma me convidar para comer, ele costuma não me convidar para estar mais próximo. E ele estava perguntando isso em tom de crítica ao seu líder. Então, esse outro líder, que treina líderes, disse a essa pessoa, eu aprendi algo, ele falou, que mesa não se cobra, mesa se prepara. Se você quer ter intimidade com alguém, faça um jantar e convide. Não espere a pessoa te convidar, isso é humildade. Mas eu queria que ela me convidasse. A gente alimenta umas expectativas que não fazem sentido nenhum. Quer comer com alguém, irmão? Faz uma mesa e convida. Esse é o padrão de Jesus, se aproxima dele, ele se aproxima de você. O caminho está aberto, você quer mais intimidade com Jesus, não existe um caminho obstruído, o caminho já foi aberto pelo sangue dele. Você pode se achegar a ele, ele vai se achegar a você. O problema é que muita gente está buscando intimidade, mas existe um outro princípio que se não for somado a esse, não dá certo. Voltando 2 versos de Tiago, agora na NVI, Tiago 4,6 diz assim, mas ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a pessoa está lá buscando, lendo a Bíblia, orando, querendo conhecer mais de Deus, mas ela é soberba, ela é arrogante, e a Bíblia diz que Deus concede graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Mas aí tem uma outra pessoa que ela é humilde, mas ela tem um coração cheio de culpa, ela não se sente livre para buscar ao Senhor. Agora imagine o melhor dos mundos, alguém que está quebrantado e está buscando ao Senhor, você terá muita intimidade com Jesus. Olha o que Pedro diz, Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Olha o padrão de Deus, Ele quer exaltar você, Ele quer te promover, mas essa promoção só acontece a partir do momento em que você se humilha, porque Ele concede graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que nós podemos orar pedindo por humildade, porque humildade é fruto de um ato intencional de se humilhar. Pastor Lucas, falecido pastor Lucas, que é irmão do pastor Eibe, quando ele fez os estaleiros na Amazônia, onde nossos barcos distribuem filtros de água nas comunidades ribeirinhas, para poder trazer um barco para dentro do estaleiro, para fazer a manutenção, eles colocam graxa naquele trilho que puxa o barco. E quando o barco chega no lugar que precisa, eles jogam areia no trilho, para que o trilho não fique fluido, para que o barco pare. E ele fazia um trocadilho com esse texto, ele dizia que Deus coloca graxa no caminho dos humildes, mas Ele põe areia no caminho dos soberbos. Tem gente que pensa que a vida dele está travado, porque o diabo é que está se levantando. Mas às vezes não é o diabo, irmão. Às vezes é o próprio Deus que está te abatendo, por conta do teu orgulho. E se Ele está te abatendo, é porque Ele te ama. Ele quer te colocar no lugar certo, para que você aprenda a viver em humildade. Se Deus é por nós... Olha, está de cor, vamos lá. Se Deus é por nós... Agora se eu mudar. Se Deus for contra nós... Quem será por nós? Não vale a pena, como diz os jovens hoje, não compensa. Não compensa ser arrogante. Porque Deus, você está lá se levantando contra o próprio Deus. Ou seja, nós temos que aprender a desenvolver humildade. As pessoas dizem, pastor, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não diz isso, o que diz isso é o para-choque dos caminhões. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É um ato intencional de se humilhar. Ou seja, se nós entendemos que a humildade é um princípio que nos conduz a bons relacionamentos, você precisa de humildade para poder responder de forma branda. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Eu aprendi com C.S. Lewis que só o orgulhoso se ofende com o outro orgulhoso. Então se você está muito irritado porque tem uma pessoa orgulhosa no seu ambiente, fulano é muito orgulhoso, provavelmente você também seja. Porque pessoas quebrantadas e humildes não estão preocupadas com o orgulhoso, isso não ofende, não afeta eles.
Pessoas quebrantadas e humildes não estão preocupados com aquela pessoa aqui do lado, que se impõe, que dá ordens. Não, irmão, não, isso para ele não faz diferença, porque o coração dele está quebrantado. A humildade é proveniente de uma atitude de se humilhar. E aí eu quero te dar aqui 4 maneiras de se humilhar. Pensa num curso que ninguém quer fazer, irmão. Não vende. Você lançar no Hotmart 4 maneiras de se humilhar, ninguém compra. Mas você veio aqui, você vai ouvir. 4 maneiras de se humilhar. A primeira maneira de se humilhar é escolher a negar a si mesmo em favor dos outros. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo está resolvendo um problema na igreja de Filipe. O pessoal está querendo se impor sobre os outros. E ele fala, não, gente. Vocês precisam considerar os outros superiores a si mesmo. E Paulo não está falando sobre considerar o outro melhor do que você. Não tem nada a ver com ser melhor ou pior. Ele está falando de patente, ordem hierárquica. Ou seja, eu preciso me relacionar com o outro como se o outro tivesse uma patente maior que a minha. Só que ele fala isso e ele não usa a si mesmo como exemplo. Ele está dizendo que haja em vós o mesmo sentimento. É a continuação desse texto. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo tomando forma de servo, e como servo foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ele diz, ao qual, por esse nome, todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, terão que se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo está falando a mesma coisa que Pedro, que nós devemos nos humilhar para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte. A exaltação, o posicionamento vem do Senhor. Aí nós estamos voltando ao texto de Pedro, que diz que nós devemos colocar toda a nossa esperança na graça do Senhor. Então, considere o outro superior a você mesmo. Todos os dias nós temos oportunidade de nos humilhar. É quando alguém passa na nossa frente na fila, irmão, folgado não falta para você treinar, se humilhar. Não falta. O espertinho nunca falta para treinar a tua paciência, não é verdade? E nós temos oportunidade. Eu lembro que quando nós estávamos em 2012, em uma das inaugurações de um dos prédios bem menorzinho que nós estávamos, tínhamos pouquinhas pessoas. Nós íamos ter o culto de inauguração, e eu estava à tarde lá, ajudando a lavar, de bermuda, chinelo, esfregando o chão. E aí de repente chegou uma banda, um grupo de louvor que ia tocar naquela noite. E eles chegaram mais cedo para ensaiar. E eu já estava ali trabalhando. O líder daquele grupo não conhecia ninguém ali. E ele chegou dando ordem para todo mundo, inclusive para mim. E ele, pega aquilo, faz aquilo, leva aquilo para lá, agora para aí, para de fazer isso. Irmão, na hora, a nossa carne diz assim, fala para ele se ele sabe com quem que ele está falando. Pensa, orgulho da gente, né? Mas naquela hora eu lembrei que nós não podemos perder a oportunidade de se humilhar. Então eu comecei a falar sim, senhor e não, senhor. O que você quer que eu faça? Mas, irmão, sem ironia, tá? Porque a gente fala, mais alguma coisa? Né? Irônico, né? Para poder dizer assim, ser folgado, né? A gente quer dizer. Irmãos, e eu comecei a fazer o que a pessoa mandava. Eu colocava para lá, para cá. Quando deu umas 5 e pouco, ele perguntou, que horas que o pastor costuma chegar? Essa é a hora que o crente fala, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu só vou em casa tomar um banho e já volto. Aí ele foi e falou, você é o pastor? Eu falei, sou. Irmãos, quem aqui é da época do Chaves aqui? Lembra quando o Chaves dava um piripaque nele? Ele deu aquela travada na minha frente assim. E eu falei, não, está tudo bem. Eu saí de lá muito feliz com o que Deus tinha feito comigo. Porque eu consegui obedecer à Escritura, eu consegui me humilhar. Aquilo foi uma atitude minha, deliberada. O fato dele me humilhar era o papel dele na história. Agora, se eu ia me humilhar ou não, isso era o meu papel. Se eu ia reagir diante da humilhação, se eu ia me comportar mal diante da atitude dele, isso é uma outra história. Lembra de Jesus? Não é o que fazem comigo, mas é o que eu faço com o que fazem comigo, que pode gerar em mim contaminação.
Meu coração poderia estar contaminado, dependendo da minha reação. Então, o primeiro jeito de se humilhar, escolha negar-se a si mesmo e considerar o outro superior a você. Amém? Segunda maneira, é escolher ser duro consigo mesmo e compreensível com os outros. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 6, verso 38. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Olha isso agora. Pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Tem gente que é extremamente leniente e compreensivo consigo mesmo. Mas com os outros é muito incompreensivo, duro. Se tem uma coisa que faz pai perder o ouvido do filho, é incoerência e hipocrisia. É você dizer para o seu filho não fazer coisas que você faz. Esse papo de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, irmão, isso não existe. Ninguém faz o que você fala, todo mundo faz o que você faz. Mas o problema é que com a gente é tolerante. Mas com os outros a gente é exigente. O problema é que quando a gente é exigente com os outros, crítico com os outros, nós, segundo a palavra de Deus, nós estamos construindo o padrão pelo qual seremos julgados. Então nós precisamos construir o padrão que seremos julgados com paciência, com amor e tolerância. Ou seja, se tiver que ser duro com alguém, seja duro com você mesmo e seja compreensivo com os outros. Amém? Terceira maneira de se humilhar. Corra atrás para consertar os relacionamentos. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Se tem uma coisa que humilha, é você tomar iniciativa para a reconciliação. Porque a gente sempre acha que o outro é que está errado. A gente sempre acha que o outro que falhou. E aí tem um conselho que eu te dou. Quando você for se reconciliar com alguém, não ensaie diálogo, irmão. Ensaie monólogo. Porque normalmente os ensaios de diálogo te faz desistir de ir lá pedir perdão. Porque você começa assim, ó, na tua casa. Eu vou lá pedir perdão. Ó, me perdoa, sabe? Quero voltar a ficar bem. Aí você imagina o outro dizendo, isso mesmo, tem que pedir perdão porque você falhou. Aí você fala, você também falhou. Aí já começa a brigar, né, sozinho. Pensando que só eu que falhei, você também. Você não vai pedir perdão, não? Aí já falei, não vou pedir perdão também. Quando você for pedir perdão, ensaie monólogo. Dizendo, me perdoe, eu falhei. Eu vou procurar melhorar. Mas se a outra pessoa falar alguma coisa? Continue só no seu diálogo. Esquece, sabe quando você fala, você já está treinado para falar? Eu lembro quando eu já acho que eu contei essa história na igreja uma vez, eu tinha uns 12 anos, minha mãe tinha um brechó, irmãos. Eu estava trabalhando no brechó. Minha mãe tinha uma máquina de costura. Eu estava trabalhando para ela, ajudando ela a vender as roupas delas e vender as costuras dela. Minha irmã tinha um salão de cabeleireiro do lado. Era dividido por uma divisória, assim, ó. Nós dois começamos a brigar. Eu gritava daqui, ela gritava de lá. Ela é casada. De repente minha mãe chega, dá uma bronca em mim, manda a gente ficar quieto. E a minha mãe fala para mim, você vai ter que pedir perdão. Falei, mas mãe, foi ela que falhou e não sei o quê. Minha mãe falou assim, não interessa, você que é responsabilidade minha. Aí, chegando no final de semana, ia ter uma festa. Minha mãe falou, hoje você tem a oportunidade, cola nela e pede perdão. E eu, irmão, contrariado, mas obediente, eu falei, meu Deus do céu, não sei como, o coração batia. Sabe quando você vai pedir perdão? Aí colei do lado dela na hora da festa, assim, e falei, você me perdoa? Ela olhou para mim assim e falou, eu sabia que você não ia aguentar ficar sem falar comigo. Ô, irmão, que vontade de brigar de novo. Mas eu pensei que eu ia ter que pedir outro perdão. Falei, deixa eu acabar com essa história por aqui. Só fiquei quieto, mas fiquei doido para contar para minha mãe. Primeira oportunidade, minha mãe falou, como que foi? Falei, pior impossível. Ela falou isso para mim, você não acredita? Aí minha mãe falou assim, ai filho, eu estou tão feliz. Com o que ela falou? Não, com o que você falou. O que ela falou não importa, ela é casada, ela é responsabilidade do marido dela, você é minha responsabilidade. Você fez o que tinha que ser feito, é só isso que precisa ser feito. Você quer se humilhar? Está com um problema com alguém? Experimenta essa semana, tomar a iniciativa e ir lá e buscar reconciliação. Às vezes tem relacionamento que você está sentindo falta, irmão. Faz bem para você, era um irmão, um amigo, um pai. Já está tanto tempo sem se falar. Mas nenhum dos dois, eles falam, mas e por que ele não pode tomar iniciativa? Porque ele não está aqui no culto, é você que está. É você que está fazendo o curso de se humilhar.
Você vai lá e você toma iniciativa e pede perdão e reconcilia, isso vai fazer bem para você, isso vai te tornar mais humilde. E lembra que quando nós nos tornamos mais humildes, Deus concede mais graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo, amém? Última instrução para você se humilhar. Aprenda a olhar no espelho e na janela de forma correta. Como assim, pastor? Espelho e janela. Uma pessoa pouco nobre, quando você pergunta para ela, você já teve sucesso na sua vida? Ela diz sim. Aí você pergunta para ela, por que você teve sucesso? Ela olha para o espelho. Porque eu sou muito talentoso, eu trabalhei muito, eu fui muito resiliente, eu aguentei pressão e papapá. Ele olha para o espelho. Você teve fracassos na sua vida? Tive fracasso. Por que você teve fracasso? Ele abre a janela. Porque pessoas me traíram, pessoas me abandonaram, ele coloca a culpa em todo mundo. Uma pessoa nobre, quando você pergunta para ela, você teve sucesso? Ela também responde, sim, tive sucesso. E por que você teve sucesso? Ela abre a janela. Porque pessoas me ajudaram, pessoas me serviram, tive pessoas boas no meu caminho. E você teve fracasso? Tive fracassos. E por que você teve fracasso? Ele olha no espelho. Porque eu não ouvi conselho, eu não ouvi meus pais, eu falhei, eu errei, eu desobedeci a Deus. Você quer se humilhar? Aprenda a olhar para o espelho e para a janela de forma correta. Amém? Primeiro princípio da resposta branda. Segundo princípio, o princípio da humildade. Nós trabalhamos como é que nós podemos alcançar a humildade. Humildade não se pede. Porque Deus não é instrução bíblica para pedido de humildade. Humildade se adquire a partir do momento que você se dispõe a se humilhar. Amém? Terceiro e último princípio. Princípio da alegria. Você quer desenvolver bons relacionamentos? Sabendo que os relacionamentos são primordiais para uma vida de sucesso, que não tem como tirar relacionamento da vida cristã, que Jesus veio ao mundo para morrer, para nos reconciliar com Deus, ou seja, relacionamento está no âmago da fé cristã. E se você quer ter bons relacionamentos, primeiro você precisa aprender a controlar as suas respostas. Em segundo lugar, você precisa aprender a ser humilde. Ninguém consegue desenvolver bons relacionamentos sendo soberbo. Ninguém quer ser amigo do soberbo. Mas por último, você precisa ser alegre. Irmãos, tem coisa pior do que tentar fazer amizade com gente carrancuda. Você pergunta, você tem pai? Ela responde, nem mãe. Para acabar logo a conversa, vai que pergunta se tem mãe também. Tem gente que é assim. Você precisa aprender a desenvolver alegria. Como é bom ver você sorrindo. Dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado, irmão. Irmão, hoje de manhã, quando eu falei isso, tinha gente com cara feia. Quando eu falei, dá um sorriso para o lado, a pessoa fez assim. Falei, glória a Deus, alcancei o meu objetivo. Como é bom, irmão, sorrir. Como é bom deixar com que Deus fez dentro de nós alcance o que está fora. Pastora Mara que diz isso, né? Está feliz, irmão? Tô, então conta isso para o seu rosto. Porque tem gente que o rosto não sabe, não, irmão. Ele chega assim, ele já chega disposto a não abrir o jogo com ninguém, a fechar mesmo. E às vezes isso é dentro da casa. Aí você pode dizer, pastor, mas isso está na Bíblia? Vamos lá. Romanos capítulo 14, verso 17. O texto diz assim, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, quando fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, ele é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso não são frutos, é o fruto, é um só. O Espírito Santo frutifica em minha vida com várias características. E uma das características do fruto do Espírito é alegria. O Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele nos torna alegres, irmãos. Pensa você que era chato quando conheceu Jesus. Jesus muda até isso, irmão. Você fica legal. Jesus muda a nossa vida. Olha o que está escrito em João 15, verso 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Há um propósito de Deus em te tornar alegre. Você vai sair daqui dando risada hoje, amém, irmão? Vai chegar no trabalho amanhã, segunda-feira, todo mundo dizendo, segunda-feira brava, você fala, segunda-feira abençoada. Pastor, mas eu não consigo rir com naturalidade. Treina, irmão, treina mesmo. Seu marido chegar na tua casa e está assim, ó. Que foi, amor? Treinando. Porque não é natural, tem que treinar, irmão. Até os músculos começar a soltar, assim, sabe? Pergunta aí pro pessoal se tem, de repente tem até fisioterapia de rosto, irmão. Porque ficou tanto tempo, sabe aqueles desenhos de criança que é ao contrário, a boquinha assim, ó?
Aí tem que mudar, treinar, exercitar, fazer umas massagens na cara para destravar os músculos para dar risada. Olha o que está escrito em Provérbios 15:13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Se vocês soubessem que ser alegre, você fica mais bonito, você investiria mais nas suas emoções do que na sua estética. Porque não adianta ter corpo bonito, não adianta ter rosto bonito, ter cara amarrada. É feio, irmão, é feio, é feio. Nossa, mas está toda magrinha, toda desenhada, mas tá cara feia? Tá feia. Investe nas suas emoções. Começa a sorrir, aí depois você cuida do resto, irmão. Pastor, mas eu não consigo, eu estou tão triste. Então vamos deixar Jesus mudar a sua tristeza em alegria. Ele é perito em transformar dias tristes em dias felizes. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus chorou. É verdade, irmão, você também pode chorar. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza é passageira. Se é para Jesus, pode ser mais forte, amém? A tristeza tem que ser passageira. Tem que ser passageira. Mas Jesus era alegre. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, verso 8 e 9. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o centro do teu reino, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Jesus era o mais alegre de todos. Se nós pudéssemos voltar no tempo e encontrar os 12, tudo vestindo roupas parecidas, e tivesse um jeito de reconhecer, era só encontrar o mais alegre do bando. Aquele ali, ó, tá alegre, o que mais sorri, é Jesus. Talvez na sua mente religiosa, você só consegue ver Jesus carrancudo, fechado. Talvez a culpa que imprimiram no teu coração não te deixa ver Jesus como Ele era. Mas quando você vê Jesus a partir de agora, que você veja Jesus sorrindo para você. E se nós temos Jesus dentro de nós, a nossa vida vai mudar, nós vamos nos tornar alegres. Eu quero terminar essa mensagem com o Salmo 149:5. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. O Senhor vai mudar os relacionamentos. O Senhor vai tocar a sua família. Você vai ver quantas coisas vão mudar na sua vida a partir do momento que você deixar Deus entrar e consertar os seus relacionamentos horizontais. Pastor, eu quero ter relacionamento com Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero que a minha oração seja mais profunda. Deus vai consertar as suas relações também verticais. Mas isso acontece a partir daquilo que Ele faz ao nosso lado. Jesus vai dizer que nós não podemos dizer que amamos Deus se nós não amamos o próximo que vemos. O Senhor quer curar a tua casa. O Senhor quer que na sua casa seja uma casa de delícias. Que o seu marido sinta desejo de voltar para casa. Que vocês voltem a sorrir juntos. Que vocês voltem a se divertir juntos. Que na sua casa os seus filhos possam ver você e sua esposa sorrindo juntos. Que eles sorriam com vocês. Que Deus traga paz para dentro do teu lar. Que vocês encontrem isso na comunidade da fé. Que quando você chegar no trabalho, você seja a pessoa mais alegre daquele lugar, que as pessoas ao falarem de você, sabe aquele irmão, aquele cara é muito feliz, aquele cara é muito alegre, nós queremos conhecer qual é a fonte desta alegria. Você que talvez não conheça Jesus, eu quero dizer, Jesus tem alegria para te dar. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero muito, muito orar com você. Eu queria muito que você colocasse a mão no teu coração, curvasse a sua cabeça e tivesse um tempo com o Senhor. Eu não sei como estão os seus relacionamentos. Eu não sei se sua vida é uma vida de festa na maioria do tempo. Ou se sua vida na maioria do tempo, é uma vida de contendas e batalhas. Mas eu queria muito que você pedisse ao Senhor: Senhor, me cura. Eu quero ser mais alegre, Senhor. Ajude-me, Senhor, a vencer esse orgulho que tenta me dominar. Quantas vezes você se ofendeu e abandonou relacionamentos porque você não conseguiu gerenciar o teu orgulho? E talvez você foi tão orgulhoso porque você já foi ferido no teu passado e você não quer baixar a guarda por conta da sua insegurança. Mas você foi ensinado nesta noite a depender inteiramente da graça do Senhor. É o seu tempo de falar com Deus, dizendo: Senhor, eu quero mudar. Eu quero que minha esposa desfrute de um marido melhor.
que na minha casa nós tenhamos uma vida mais arejada, que o peso saia, Casamentos que podiam ser tão bons, tinha tudo para serem casamentos felizes, mas por conta do orgulho, por conta da resposta imediata, estão feridos e, além de estarem feridos, constroem filhos feridos. Relacionamentos paternos que foram rompidos por coisas tão pequenas. Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra hoje alcance esse lugar de transformação em nossos corações, para sairmos daqui dizendo: o Senhor mudou a minha vida. Comece a fazer a sua oração. É tempo de você fazer a sua oração. O que eu vou dizer? Jesus é o único amigo e quer salvar você. Amém, amém. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça Ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. A paz que você pensa em ter no mundo, eu também pensei. Tristezas e desilusões, foi tudo que encontrei. Mas quando eu ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje sou feliz. Por isso eu canto assim. Então diga: sou feliz. Sou feliz. Sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz. Sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite. Diga mais uma vez: sou feliz. Sou feliz. Diga: sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz. Sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Sou feliz. Diga isso, diga isso. Sou de Jesus, Jesus é meu. Braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Os líderes vão estar aqui na frente. E talvez você veio aqui nessa noite e você nunca entregou sua vida para Jesus. Você viu uma festa acontecendo aqui hoje. Você viu dezenas de pessoas confirmando essa decisão ao descerem as águas. Mas você nunca tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Convite não é para aceitar uma religião. Convite é para receber uma pessoa. É fazer de Jesus o Senhor da tua vida. Talvez um dia você tenha feito essa oração, mas você se afastou dos caminhos dele e foi viver do teu jeito,
e você viu essa tristeza invadir o teu coração, não tem como você alcançar uma felicidade real sem Jesus. Nada pode dar a essa alegria a você a não ser Jesus. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que aquele que com o coração crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Mas hoje você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, ou talvez voltar para os caminhos do Senhor, porque um dia você já fez essa oração. Mas talvez não seja nenhum desses casos. Talvez você já tenha entregue a vida para Jesus, você está bem, mas o seu coração não desfruta dessa paz, os seus relacionamentos estão atingidos, e você precisa de ajuda. Você não pode ir embora sem buscar ajuda. Esses irmãos estão aqui para orar junto com você. Nós vamos cantar mais uma vez. Depois que nós encerrarmos essa reunião, eles vão continuar aqui, para que você venha e diga: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eles vão te ajudar, eles vão te conduzir, eles vão te dizer quais são os próximos passos. O que você não pode é ir embora tendo uma oportunidade como essa e não aproveitar. Amém? Vamos cantar mais uma vez antes de nós terminarmos, porque festa assim a gente não gosta nem de terminar. Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. Sou feliz, sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Sou feliz, sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor fez aqui, Senhor, nessa noite. O Senhor salvou, o Senhor alcançou corações, e eu tenho certeza que hoje aqui muitas pessoas virão entregar a vida a Ti. Nós oramos por essas pessoas que agora querem tomar essa decisão, mas estão talvez com medo, com vergonha, e não estão inseguras, Senhor. Que o Senhor as ajude a dar um passo de fé, para verem as suas famílias mudadas e as suas famílias transformadas. Nós queremos render graças a Ti, pela Tua presença e pelo Teu amor. Ensine-nos a viver para Te agradar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, e se você quer entregar a tua vida para Jesus, não perca tempo.